Boa tarde, povo de Deus. Está aqui começando mais um podcast, né? Sobre os nossos assuntos bíblicos. Semana passada, entramos no livro de Atos, né? Isso. 2, a Igreja de Atos na Terra. Estamos vivendo a igreja de Atos na Terra? Foi a pergunta, o pastor está aqui, foi debater. Glória. E hoje estamos voltando com a segunda parte para fechar o livro de Atos. Primeiramente, boa tarde para vocês, ouvintes, que estão aí nos assistindo, tá? Fique conosco até o finalzinho aí, porque eu tenho a certeza que o nosso Deus vai falar grandemente no coração de vocês. Vai tirar aquela dúvida que vocês têm. Quero estar dentro de um templo, fora do templo. A obra é feita fora ou dentro. Então, hoje, o nosso pastor vai esclarecer para nós aqui. Primeiramente, Júnior, boa tarde, aqui conosco. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, nossos internautas, todo mundo ligado. Agradeço a vocês, semana passada foi um sucesso, audiência muito legal. E agradeço, né, ao pastor Maurício, Estamos nosso aí. pastorzão. Contamos com essa inteligência vasta dele, né? Pastor Ilete está aqui conosco. E viemos com esse propósito, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Trabalhamos com recuperação. E a igreja tem muitas dúvidas, muito questionamento. Então nós viemos com esse programa. Então curta e compartilhe, porque isso vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Pastor, suas palavras iniciais e vamos começar com uma oração? Vamos sim. Amém. Eu mesmo oro? Ora. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa tarde, Pai, para ser bênção na vida dos nossos irmãos, nossos ouvintes, né? Ou quem sabe os nossos espectadores, aqueles que estão nos ouvindo. Que verdadeiramente tudo que estamos fazendo aqui seja para a tua glória, para o teu louvor, seja para que o teu nome seja engrandecido, exaltado. Afinal de contas, o Senhor é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Que a nossa vida, Pai, possa servir, porque nada mais podemos querer nesse período em que estamos na terra, senão te servir e te adorar, Pai. Então, toma todos que estão aqui nessa tarde, toma a nossa diaconisa, toma o nosso irmão, evangelista Júnior, toma a nossa vida, toma esse estúdio, que nós sejamos bênção na vida de todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vivendo os preceitos bíblicos, Amém. né? Para o livro de Atos, eu tenho uma pergunta para o Senhor nessa tarde. Glória a Deus. No livro de Atos, relata a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celestial de Deus. Como será essa entrada? Amém. Nós estamos... na verdade, tudo o que tem acontecido, nós começamos conversando na semana passada, e eu lembro que um dos questionamentos principais era se a igreja de Atos, principalmente aquilo que descreve o capítulo de número 2, se seria possível em dias modernos, né? E nós fizemos aqui questão de apresentar a ideia que no formato pouco possível, pouco provável, nós conseguirmos pegar e estabelecer aquele mesmo modelo. E discorremos aqui vários assuntos a respeito disso, porque no formato seria muito complicado, né? Falamos que isso tinham coisas boas, tinham coisas ruins, mas abordamos a ideia do fundamental, daquilo que é essencial, abordamos aquilo dos princípios, e isso sim é que nós tínhamos que rever. E falamos acerca de que a probabilidade de nós trazermos a igreja de Atos na essência para os dias de hoje estava muito relacionado a termos, por exemplo, os apóstolos, né? Os princípios apostólicos, ou seja, aquilo que os apóstolos viviam, a maneira que eles pregavam, o que eles ofereciam nos seus discursos, é o que eu creio que está muito em xeque nos dias modernos, né? Nos dias atuais. Está se apresentando muitas coisas como sendo muitas dessas coisas promessas da parte de Deus, quando na verdade são consequências, né? Porque se você vive uma vida dentro dos princípios sagrados, as consequências são as bênçãos. Eu tento fugir às vezes da academia, de falar de forma muito acadêmica, para que a gente possa conceitualmente entender com mais praticidade. Então, por exemplo, nos dias atuais, as pessoas estão indo muito vivendo um relacionamento com Deus na expectativa de receber algo. Sim.
bênçãos, 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 bênçãos. E aí, fora da academia, eu procuro trazer uma dinâmica mais simples e eu tento dividir quando eu falo de misericórdia e eu falo de bênçãos. E não falo isso dentro de um contexto acadêmico, é claro, mas é só para que haja uma ideia mais clara de como tem que ser o nosso coração. Eu costumo falar que as misericórdias de Deus, elas têm nos alcançado todos os dias para que a nossa vida seja salva. Para que nós sejamos salvos, Deus tem mantido essa misericórdia sobre nós. Só que às vezes nós confundimos bênçãos com misericórdias. E as bênçãos de Deus, ao contrário das misericórdias que nos alcança todos os dias, as bênçãos, ela ainda que tenha um texto que diga que as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão, eu costumo explicar que as bênçãos nos alcance, ela não é sinonimaticamente correta para como deveria ser o nosso comportamento. Nosso comportamento não é de quem tem as bênçãos nos seguindo. Nosso comportamento tem no sentido de que as bênçãos, ela mediante ao nosso comportamento, ela nos alcança. Ou seja, é como se você vivesse aquilo que Deus quer que você viva e em consequência disso as bênçãos te alcançam. As pessoas não vivem ou não querem viver ou não entendem o viver uma vida que agrada a Deus e mesmo assim querem que as bênçãos te alcancem. Então as misericórdias, elas estão aí todos os dias, nos mantendo vivo, de pé, para que saúde, para que a gente possa ter certeza, para que a gente possa ter essa experiência da misericórdia, para que a gente possa se entregar para Deus, para salvação, e por conta disso a gente vai mudando o nosso comportamento e aí as bênçãos começam a nos seguir. Verdade. Então, ontem, inclusive, lá na igreja, eu estava ministrando justamente sobre isso, que quando você chega diante de um médico, o médico ele te avalia, o médico ele te examina, e logo depois, segundo um diagnóstico, ele vai prescrever algumas coisas para que você tenha um resultado positivo de cura, né? Isso. Então tem uma receita, e se você não obedece essa receita, automaticamente você não vai ser curado. Então o que acontece hoje, nos dias atuais, é que por falta dessa visão que os apóstolos de Atos tinham e pregavam com tanta veemência e fazia com que as pessoas lutassem por uma conversão genuína, verdadeira, para viver essa prospecção de eternidade, em consequência disso, as bênçãos os alcançavam. Então, hoje a gente precisa tomar rédea disso novamente e voltar a pregar princípios para que verdadeiramente a gente possa ter entrada nesse reino celestial que vai nos acompanhando, que nós vamos tendo de resposta dele tudo aquilo que ele pretende fazer na nossa vida. Mas as bênçãos não nos garantem salvação. Absolutamente. Não. As bênçãos não nos garantem salvação. Uhum. Eu gosto de ser sempre um pouquinho... vocês vão notar muito comigo que toda vez que alguém aborda um tema, eu às vezes procuro podendo dar uma profundidade maior, né? Eu sou mais incisivo nisso, porque eu penso muito que as bênçãos do Senhor, ela nos alcança justamente porque nós estamos no caminho da salvação. Uhum. Fora isso é misericórdia. Entendeu? É Deus nos garantindo de comer, o de beber, o morar, o não ter uma doença mais grave, tudo isso. O pessoal que também segue o mundo também tem. Isso aí, tem porque tem tudo. Isso tudo é misericórdia. Deus permitindo que coisas aconteçam e mantenham para você se manter de pé. Mas as bênçãos propriamente dito, eu julgo que as bênçãos são consequências de você estar no caminho da salvação. É como se as bênçãos fossem consequência. E então muita gente hoje trata a ideia de ter conquistado alguma coisa como bênção. E é isso que o Júnior acabou de falar aqui, Júnior. Que as pessoas no mundo também têm tudo isso. Que às vezes o povo na igreja estão buscando com tanto ímpeto. As pessoas estão na igreja buscando coisas que o mundo oferece. Mas eu acho que tem uma confusão, né? Entre bênção
e ter uma vida próspera. Tô. Acho que a bênção, a pessoa só acha que as bênçãos do Senhor é quando você consegue uma casa muito boa, quando você consegue um lugar, quando você consegue um carro. E eu acho que isso vira uma confusão, porque isso aí está lá na promessa que Deus fala, do suor do teu rosto você comerá. Então você trabalhou, você vai ter. Você trabalhou um pouco mais, você vai trabalhar, você vai ter um pouco mais. De repente você tem uma oportunidade que o outro não tem por causa do seu trabalho, por causa do seu desempenho, por causa da pessoa que você faz. E hoje eu tenho reparado porque eu emprego algumas pessoas. Eu pego as pessoas cristãs, boto para trabalhar, elas não conseguem cumprir a Bíblia, porque a Bíblia fala, você tem que trabalhar na frente do seu patrão da mesma maneira. Se ele não estiver da mesma maneira. Isso não acontece. Deus fala isso pro escravo, né? Pro escravo. Na verdade, a gente tem que honrar o cristão e honrar o que não é ímpio. E honrar muito mais quem não é ímpio. Isso aí, para servir de referência. Servir de referência. Isso aí. A Bíblia fala, se teu amigo, se teu o irmão mandar você andar uma milha, ande duas. Ajude ele. Porque as pessoas muitas vezes querem fazer mais porque está dentro de uma igreja agradando o homem, mostrando para o homem, mas quem está lá fora não obedece o patrão, não respeita. É uma pessoa que chega atrasado, não tem compromisso com o seu horário, com essas coisas. Então, meu Deus, não pode, né? Exatamente. Aí tu pega um camarada do mundo, o camarada se dedica, chega cedo, sai tarde, ou te ajuda em tudo, aí tu olha pro cara cristão e tu olha pro camarada, não, esse aqui merece. Aí você vai levantar aquele, aí fala, pô, não, e às vezes a pessoa fala, eu fui promovido, o ímpio foi promovido, e o cristão, poxa, ficou com raiva porque não foi. Por que não foi? O que você plantou? Quem não cumpriu a Bíblia. Você não cumpriu o seu horário. Você, e aquilo, né? Você volta para a hora do almoço, além do horário que foi permitido, 1 hora. Isso aí. Tu pega a oferta ali de Caim e Abel, isso é claro ali. Tipo assim, se você tivesse feito certo... Deus falou, se você tivesse feito o que é certo... Não estaria carrancudo. Exatamente. Então, poxa, o problema não é daqui, o problema é daí. Então, e essa pessoa fica com dificuldade de ela tem dentro dela esse entendimento que para chegar no reino do céu tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma... Então, renúncia, tem que renunciar. A igreja moderna, irmã, ela tem que voltar a pregar isso. A igreja moderna, ela tem que parar de centralizar a sua mensagem no atrair as pessoas para si, para o seu discurso e manter eles ali pelo discurso seu. É a palavra que é o caminho de tudo. Quem quiser ficar magoado com a palavra, que fique magoado com a palavra. Quem quiser ficar entristecido com a palavra, fique entristecido com a palavra. Quem não quiser obedecer a palavra, que não obedeça. Mas não temos que ser nós o interlocutor da palavra, a pessoa cheio de tato para poder manter a pessoa hoje dentro da igreja, ficar preocupado se ela vai, mas essa palavra foi muito dura. Irmão, Jesus, ele pegou uma palavra que falou, meu irmão, se não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quem quiser ralar, rala. E geral foi. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Os apóstolos, eles não tinham esse tipo de preocupação. Por quê? Porque eles estavam falando de algo muito sério, que era justamente o reino de Deus, era a salvação. Era o que pregava. Era o que pregava. Jesus, ele começa no capítulo 3 de Mateus, ele fala isso. Ele falou assim, meu irmão, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse arrependimento aqui, né, esse metamorfo, essa metanoia, né, essa transformação, mudança o arrependimento aqui não é essa coisa de pobre coitado, não, de errei, não, é tipo assim, opa, tem uma nova direção. Preciso mudar. Vamos mudar porque tem alguém que manda e a gente só tem que fazer o seguinte, obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Em Atos 2, no último, no 47, ela tem algo que me chama muita atenção ali, pastor. E é justamente o que o senhor está falando. Hoje, estão preocupados em atrair o povo, mas não está preocupado em ajudar as pessoas, porque o reino também não é para todos. O reino não é para todos, tanto é que Mateus 7 fala que a porta é estreita. Isso aí. Não vai ser fácil. Fácil é o caminho da perdição. Agora o caminho da salvação é difícil. Mas em Atos 2 ele fala assim, louvavam a Deus por tudo. Olha, que interessante. Louvavam a Deus por tudo, é o 47. E eram estimados por todos. Por todos. E a cada dia o Senhor juntava as pessoas que iam sendo salvas. Isso aí. Então assim, eles só viviam. Eu acho que, não sei, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que hoje, se a gente passar a ter esse modelo, que é algo simples, que é a gente viver
em vez da gente falar demais, a gente viveu o nosso grupo, as pessoas olhar pra gente e falar, pô, eu quero ser cristão. Aqueles camaradas ali é diferenciado. Eu chego lá na casa do pastor Maurício, ele me dá bolo, me dá frango. Então a gente vai, né? Que eu tô sempre lá. Então quando a gente tem esse modelo, as pessoas olham pra gente de uma forma diferenciada. O problema é hoje que a gente está pregando muito lindo, muito bonito, atraindo o povo, mas quando o povo chega, eu passei por isso, eu comentei aqui no podcast do Wesley. Um abraço pro Wesley, nosso irmão. Participamos com eles aqui no Fala Aí. E eu dei esse testemunho. Eu falei, olha, eu fui para dentro da igreja achando que era muito legal. A pregação, o que falava para mim, o abraço era muito legal, pastor. Só que quando cheguei, eu vi algo que eu não queria ver. Então assim, claro, eu não queria parar. Não quero parar. Mas eu queria ver isso aqui. A gente ser o grupo que a gente pudesse olhar e falar, eu quero estar ali. Porque nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Então você só vai ficar bem dentro de uma sociedade, dentro de um clã, dentro do seu grupo, se você estiver satisfeito. Isso. Como é que você vive num lugar que você não está satisfeito? Que as pessoas não te tratam bem, que as pessoas... Então, eu acho que se a gente voltasse, pelo menos esse modelozinho aqui, só desse versículo, das pessoas olhar pra gente e falar, pô, queria estar ali com o pastor Maurício. Pô, o pastor Maurício é um cara muito bacana. Quando a gente tem isso, atrai as pessoas. Não precisa tanto você falar. É o que você falou agora. Hoje a gente está preocupado em fazer uma pregação, fica o dia todo para fazer uma pregação para atrair o povo. Mas Pedro não faz isso, ó. Se arrependa. João, o que fazia? Se arrependa dos seus pecados, ele batizava no deserto. Então era o simples. Mas eles tinham vida. Quem olhava para aquele pessoal de Atos, ele olhava para os discípulos e falava, pô, vou lá. Tanto é que, ó, eles louvavam a Deus por tudo estava bom. Tá ruim? Tá bom. Tá difícil? Tá bom. Então quando eles falam, louvava a Deus por tudo e eram estimados por todos, todo mundo gostava dele. Hoje a gente está vendo uma geração de crente insuportável, que as pessoas não aguentam, tá? Eu vejo pelo lugar que eu moro, os piores problemas que eu tenho dentro do condomínio, que eu sou assim, que é os crentes. Eu tenho 6 crentes lá que o nego fala, meu irmão, se for para ser isso, eu não quero ser. E outra, ainda vi a gente fazendo uma obra diferenciada e ainda pega a gente isso. Não é crente, tu tá salvando o vida, tu tá ajudando, tu tá botando do teu lado, ele não faz nada e ele tá... Então isso assim, se a gente acha que voltar, né, pastor? Não sei. É isso aí. Por isso mas aqui eu acho que é um modelo. Nós falamos isso na semana passada. O que falta na igreja de hoje para nós sermos? Se parar para pensar e pensar no modelo, eu acho que o modelo não tem muita relevância, o formato, mas a essência, porque isso aí que tu tá falando, Juninho, é a essência. É a essência do evangelho. É você entender, né? Eu fiz um evento uma vez, e eu chamei um dos nossos pastores, né, para poder pegar aí num bate-papo também como esse, pegar e estar ali para atender perguntas também, igual nós estamos fazendo aqui, só que dentro ia preceder propriamente o evento, foi antes, um pouquinho, né? E aí teve um rapaz que fez uma pergunta para o pastor João e perguntou para ele pela experiência dele, o que ele podia deixar de exemplo. Ele falou assim, poxa, quando você fala isso assim, eu não trago nenhuma glória para mim. Sabe por quê? Porque eu não me sinto essa pessoa, né? Apto a absolutamente nada. A única coisa que eu procuro passar para as pessoas é que as pessoas aprendam o para quem e o por quem nós estamos fazendo tudo isso aqui. Sim. Eu aprendi para quem e por quem eu faço o que eu faço. Então, isso ali marcou, essa palavra marcou a minha vida. E ali eu dei mais ênfase para isso, por quem e para quem eu estou fazendo. Porque enquanto a nossa guerra, a nossa batalha, o nosso modelo for esse desespero por nós ou pelo próximo, a gente está tirando a primazia, que é para quem nós estamos falando. É aquilo que Romanos 11 fala, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando essa igreja de Atos ali, ela colocava para fora, ela derramava, quando ela deixava fluir sempre essa ideia de por quem, para quem estava sendo feito aquilo. Não tinha nada para mim e não tinha nada para você, era ele. E ele ia fazendo, como o texto começa a dizer. Ele é que vai fazendo tudo. Então viver aquilo que está escrito aqui dentro é fundamental para a pregação.
Santo Agostinho, né? Ele deixa esse registro e os seguidores deles acabam afirmando isso no escrito acerca da pregação, que é justamente a ideia de que nós temos que pregar em todo tempo, mas quando for preciso que a gente fale. Então, o falar não é o mais importante, o viver é o mais importante. E a igreja de hoje precisa tomar esse choque de realidade e passar a viver aquilo que é fundamental. Ou seja, a expectativa da eternidade, expectativa do céu, ouvir o que Deus deixou escrito na figura da palavra dele, da Sagrada Escritura, voltar a ter uma vida de entrega, devoção, expectativa na eternidade, olhar para o alvo que é Cristo. Paulo fala isso e esse texto tem muita propriedade para o que a gente está falando. Ele fala assim, me esquecendo-me não falo essas coisas por julgar ter alcançado a salvação. Tu vê uma igreja hoje muito olhos altivos. Muito soberba, né? E tipo assim, porque a salvação, Paulo, que é o cara da salvação, o cara que prega a salvação o tempo todo, ele fala assim, mas eu não tô falando isso por julgar ter alcançado a salvação não, né? Porque uma coisa eu faço, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, para aquilo que ainda não se acertou ali atrás, eu vou lutando para melhorar. Porque à medida que eu melhoro, eu passo a ser estimado pelos outros. Verdade. As pessoas não se ligam apenas no que eu falo, né? Mas na sua atitude, né? Jesus, João, eu gosto quando João vai falar com aquele soldado romano ali, né? Que chega pro soldado romano e fala para ele, o soldado chega para ele e fala assim, mas e nós, o que devemos fazer para herdar a salvação? Ele falou assim, contentai-vos com os vossos salários, né? Não maltrateis, não defraudeis, não maltrateis e contentai-vos com os vossos soldos. Ou seja, mostrando que a vida que agrada a Deus, ela é muito simples. É só fazer o que é correto, o que é certo, viver o que é certo, o que é correto. E com isso, as pessoas vão te observando, vão te olhando. E na hora que as pessoas te olham, porque as pessoas não veem o mundo espiritual. As pessoas veem pessoas. Quem vê o mundo espiritual são os salvos, os santos. Nós enxergamos o mundo espiritual, nós temos o dom do discernimento que Deus pede até para que a gente busque com muito zelo, né? Então, eles não, então eles precisam de uma referência, e a referência tem que ser quem? O povo de Deus. A gente fala, não, quem convence o homem do erro, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Através de quem? Entendeu? Se não tiver... Poxa, exatamente. Deus já fazia a obra em todo mundo. Então, Deus escolheu esse caminho. Lá no céu a gente vai entender por quê, né? Que Deus escolheu tu, Júnior. Que Deus escolheu a mim. Não, vou perguntar isso. Assim, eu não entendi muito não, né? Entendi não, tô obedecendo. Na semana passada comentamos sobre Ananias e Safiras. Júnior falou aí que os maiores problemas que ele tem no condomínio é de crentes. O senhor citou também aí em relação de pessoas. Dentro desse livro de Atos, Deus mostrou, fulminando, Ananias e Safira. Seria para provar ou mostrar para a gente como deve ser o nosso comportamento na Terra, nos dias de hoje? Eu não acredito. Fica um exemplo aqui? Não, exemplo sempre vai ficar. Toda a Bíblia, né, toda a palavra é divinamente inspirada para exortar, para ensinar, para dirigir. Então, tal exemplo aqui, o Espírito Santo pegou e fez com que, né, Lucas descrevesse isso, é para ficar o exemplo, né? Para ficar uma ideia. Mas não para se explicar propriamente dito. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui já vinha acontecendo. Sempre aconteceu. Essa abordagem, se Jesus não voltar antes, nós vamos continuar vendo. Quem tiver vivo verá, né? Esse declínio, essa subida e essa descida ao longo dos tempos. Né? É normal. Quando você pega aí Atos dos Apóstolos, a gente precisa, aquilo que nós falamos na semana passada, nós precisamos ver como é que era o cenário político, social daquela época. O povo estava sofrendo demais, o povo estava passando por muita dificuldade. Então, uma proposta de salvação,
de receber uma nova vida, de receber uma nova natureza, de receber um novo céu, uma nova terra, uma eternidade, um ambiente que não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter nada. Aquilo para eles foi tão impactante que automaticamente eles mergulharam para dentro dessa proposta. E tinha-se mais temor naquela época? Total. Ainda que de repente um temor não direcionado, um temor não conhecido por que razão, mas é óbvio que o tempo, a celeridade do tempo, o avanço do conhecimento, o tempo em que o adversário vem trabalhando, tudo isso promove a apostasia, né? O esmorecimento da fé, a não certeza de que aquilo que foi prometido lá atrás é tão verdade assim, aquilo que nós falamos. Jesus tinha acabado de deixar, foram 3 anos de ministração, de muita manifestação de poder, então todo mundo viu, foram testemunhas oculares daquilo. Então, se aquilo era uma verdade, Jesus vai voltar. Então temos que obedecer. Então isso estava muito perto, muito próximo. Agora, quando a gente vendo, né? Agora está muito distante. Muito distante. Agora, se Jesus está voltando muito tempo, quem vai vir na minha época, né? Então sempre dá tempo. As pessoas até acreditam, mas ainda dá tempo de eu me arrepender. Escuto muito isso aí, dá tempo de eu pegar e me arrepender mais na frente. Dá tempo de perdoar. Eles usam. Porque o pessoal do mundo, cara, antigamente eu acho que Jesus, assim, as pessoas não tinham conhecimento. Só que hoje você entra num lugar, por exemplo, num tráfico de droga, num lugar que as pessoas julgam, né, que é a margem da sociedade, tu chega, o camarada fala da Bíblia pra você. Isso aí. Ainda fala assim, há tempo para todas as coisas. Isso aí. Não é minha hora ainda. Isso aí. Porque tudo é o tempo de Deus. Deus. E ainda usa o texto, né? Eclesiastes, capítulo 3. Usa, e tem hora que não abre nem a Bíblia. E vai, então assim, a gente precisa entender que a gente está vivendo. E Atos 2, no 43, ele já fala isso que a senhora falou com a maioria. Ele fala, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Isso aí. Aí ele, vírgula, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Isso aí. Eles viam acontecer. Assistia. Então, tipo assim... Ananias e Safira morreu. Pô, acabou. Acabou. Vou entregar tudo. Preciso, pastor, mais ficar diante. Tem que pagar a conta. Fazer a obra. Tá lá. Então a pessoa viu. Não. Exatamente. Tá aqui. Então assim. hoje, para as pessoas pegarem e se manterem, o que tem acontecido demais? As técnicas, né, têm sido usadas demais para poder chamar a atenção. Técnicas, né? Não mais é por temor. Não é mais por temor. É por técnica, né? É aquela abordagem que vai lá dentro do seu subconsciente para te trazer senso de responsabilidade. Você chegar na igreja, de repente hoje você vê lá no quadro da igreja a lista de dizimista. Aí a pessoa vê a lista de dizimista, não, eu preciso oferecer porque senão meu nome não vai estar ali, eu vou passar vergonha diante da igreja. Ou então, dependendo do líder, do pastor, o pastor vai me ligar. Então tudo passou a ser meio que mecânico, só para atender demandas o tempo todo humanas. Então nós precisamos, em dias como os nossos, voltar lá em Atos dos Apóstolos e pegar a essência. Voltar a viver em particular, né? Tem um ditado muito sério que diz, né, justamente que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Verdade. Então, se nós queremos hoje pegar, não é o convencimento apenas. E a palavra aqui não é a palavra de Deus, tá? A palavra convence não é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é a palavra que convence. Mas é a palavra, assim, o falar. O falar convence. Mas não adianta, porque, tipo assim, a pessoa para seguir... Olhar seu exemplo. Naquela época, meu pai dizia que a palavra era dada por um fio do bigode. E as pessoas cumpriam. Um aperto Tirava de mão. o fio do bigode, eu vou tal dia comprar na quitanda e vou vir pagar. E se cumpria. E nos dias de hoje? Muito complexo. Agora eu venho com outra pergunta. O enchimento do Espírito Santo no Pentecoste nos dias de ato. Estamos vivendo esses dias de hoje do Espírito Santo? Ou tem muitas denominações aí que dizem, não, o Espírito Santo não precisa mais se manifestar. Eu vejo isso. O que acontece? Essa doutrina,
ela é meio segmentada, né? Tem vários segmentos pra gente falar sobre isso. Então, tu vai ver que quando nós observamos esse relacionamento do Espírito Santo com a humanidade e esse cheio do Espírito Santo, a gente está olhando dentro de uma perspectiva e eles estão dentro de uma outra perspectiva. O que nós, de repente, para nós, hoje não é ser cheio do Espírito Santo, dentro da perspectiva deles, é ser cheio do Espírito Santo, né? E Sim. o importante é o que o Espírito Santo realmente está fazendo com tudo isso, com aquelas pessoas que são mais tradicionais, né, com essas denominações mais tradicionais, com essas denominações mais, né, pentecostais, e aí tem o neopentecostalismo que também veio e tacou um fogo muito grande nisso aí, e aí traz para nós. Até então a gente era muito bem resolvido. Quando você vai vendo a história, era muito bem resolvida essa questão do tradicionalismo com o pentecostalismo, né? Porque, na verdade, antes dessa palavra pentecostalismo, dessa ideia pentecostal, a gente tinha a doutrina do amor, a doutrina da santidade, que tudo abordava esse tal pentecostalismo, né? E aí, de um tempo para cá, de 100 anos para cá, acontece alguns movimentos, acontece alguns avivamentos que acabaram se transformando numa doutrina própria e com isso trouxe toda essa confusão. O importante é nós sabermos que Deus, que opera todas as coisas, o querer, o efetuar, Ele que governa todas as coisas, está usando todos esses princípios para poder estabelecer aquilo que Ele tem de propósito e de proposta. Então, essa é uma discussão meio complexa, porque tem... Proporcionalmente, se a gente for ver hoje no mundo, proporcionalmente, tu vai ver que a quantidade de pessoas que o Espírito Santo de Deus se relacionou naquele dia de Pentecostes, né, é infinitamente menor do que o Espírito está fazendo hoje no mundo. Mover no mundo é muito maior do que fez naquele... Mas, proporcionalmente, a gente acaba olhando, parece-me que naquele tempo ele fez mais porque ele atingiu direto uma grande quantidade de pessoas e hoje tem uma demora a mais. Mas isso tudo está relacionado ao crescimento, o desenvolvimento da própria humanidade. Né? Como nós falamos, pelo detalhe de naquele período estar tão próximo tudo que Jesus mostrou e fez, as pessoas imediatamente se curvavam àquilo que Deus estava fazendo. Hoje, por causa da demora dessa volta, né? Demora para nós, mas ele hora nenhuma falou que dia e que hora seria, para o ser humano essa demora tem feito com que pessoas estejam resistindo esse relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu acredito que nos dias modernos, Deus continua se manifestando poderosamente da mesma maneira. Deus ele não mudou a maneira de agir. Deus continua agindo, né? Deus continua fazendo de maneira poderosa, de maneira sublime, mas nós é que temos sido mais resistivos. Nós temos resistido mais, a humanidade tem resistido mais. Por quê? Porque mudou as suas necessidades. Sim. Nós não temos mais um rei, nós não temos mais um império nos perseguindo, então a gente tem direitos de um monte de coisa, então esses direitos substituíram essa expectativa de Deus. Verdade. E nós é que temos que voltar a ser essa igreja que é estimada por todos por causa do nosso comportamento. E aí, nesse comportamento, Deus se manifestando mais e mais em nós, o poder voltando a operar, e o poder voltando a operar em nós, as pessoas olhando pra gente e falam assim... mas ainda tem muito poder de Deus. Porque assim, eu tive no Monte Sirdia com o Bispo Pedro, tive Sirdia com o Marcelinho, com o pastor, esqueci o nome do pastor, e tava em 5, só a gente no monte, pastor. Vou te falar, eu vi o poder de Deus muito grande ali, isolado, reservado. Então, assim, a gente que tá vendo, a gente vê com os nossos olhos visuais também. O problema é que em alguns lugares, por não estar vivendo igual a gente tem comentado, esse poder saiu, porque o Espírito Santo, quando você tá agindo sozinho, é contigo. Porque a gente estava dentro desse comentário aqui, que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Você vê que Pedro na porta formada, o que o Pedro faz lá? Chega
me dá uma esmola aí. Ele fala, ó, não tem. Ele joga a responsabilidade toda em Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. O que é que ele está falando? O que eu tenho eu te oferecer é o meu Jesus, que ele cura. Isso aí. Que ele pode te levantar daí, que você pode dar o Que é seu muito jeito. mais importante, que é muito mais importante do que dele. dinheiro, do que o que você está pedindo vai te manter nesse lugar aí. E o que tem acontecido com a igreja hoje? As pessoas vão para pedir diante de Deus, vão pedir coisas para Deus que vão manter eles no mesmo lugar. E não vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Tem uma mensagem que eu preguei uma vez que é: a água deste mundo não pode saciar a sede humana. Pautado em cima, né, da mulher ali no poço de Jacó ali, ela tá pedindo para Jesus está pedindo para ela uma coisa e ela tá indo ali buscar algo que vai manter ela com sede sempre. Sempre. Sim. Então, nesse mundo aqui, meu irmão, tu pode ter o carro que for, sempre vai ter um carro melhor. Tu pode ter a casa que for, você vai entrar na casa de fulano e vai falar, isso não tem na minha casa. Você pode ter a televisão do tamanho que for, tu vai pegar na casa de outro e vai falar, caraca, o cara comprou uma televisão maior do que a minha. Então, o ser humano, ele é insaciável quanto coisas. Verdade. Então, enquanto o homem estiver indo na direção de Deus por causa de coisas, ele nunca vai pegar e matar a sede dele. Porque não é sobre coisas, coisas vão ficar aí. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à vida miserável, não. Porque Deus, ele é Deus para poder pegar e nos dar uma vida plena. Ou seja, integral, uma vida que não tem falta de coisa alguma. Ou seja, tudo que a gente precisar, ele é Deus que pode nos oferecer. Mas também tem muita coisa que tu não precisa pedir, é só trabalhar e correr atrás. É isso que o pessoal perdeu. E a gente vê isso, pastor, quando Pedro ele sai da porta formal, que ele entra, que aquele ali já estava ali mendigando, que ele entra pulando, o pessoal vai em cima dele. Isso aí. E ele tira também ali toda dele. Ele fala, gente, vocês estão me dizendo, não, isso aqui foi Jesus, não foi o que não. Não foi nem Pedro, não foi nem ninguém, foi... Não foi, tira esse foco de mim, quem fez foi Jesus. Agora, eu só ofereci para ele que eu tinha. Né? Agora eu pergunto, Pedro na Porta Formosa encontrou com um paralítico, que estava pedindo esmola. Naquela época, Pedro foi e falou que eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. E nos dias de hoje, que as pessoas entram na igreja, mendigo, drogado, na prostituição, na vida errada, e muitos falam, me dá X, que você vai ser curado. E se na época do passado, Pedro somente deu Jesus, e por que nos dias de hoje as pessoas pregam ao contrário do livro de Atos, dizendo, se você botar X aqui, você vai ser curado. Isso a gente entra de novo um pouco naquele discurso que a gente falou na semana passada, né? Falar de dinheiro hoje na igreja é uma coisa complexa. Por quê? Porque tem um monte de gente que está fazendo exatamente isso que a senhora acabou de falar. Trocando bênçãos por recurso financeiro, por dinheiro. Isso não é bíblico. Né? Isso não é bíblico. Ainda que você veja lá, né, Paulo falando para os Coríntios, falando assim, que aquele que muito semeia, muito colhe, aquele que pouco semeia, pouco colhe, que Deus é poderoso para aumentar a sementeira do que semeia, né? Ainda que você esteja vendo isso, hora nenhuma a ênfase é receber em troca pelo que você oferece. O dinheiro continua sendo aquele que a tudo responde. A igreja não pode contar hoje com o prefeito, não pode contar com o governador, não pode contar com o presidente, não pode contar com ninguém. Nem é para contar mesmo. A igreja é para contar com os santos. A igreja, inclusive, muitas das vezes hoje, determinados líderes acabam sendo quase que obrigado a ir para fora da igreja, pedir ajuda para um povo do lado de fora, porque os de dentro não têm compromisso. E muitas das vezes em troca de justificando isso por causa dos líderes que não têm responsabilidade com a fé e estão fazendo aquilo ali para benefício pessoal. E a Bíblia por si própria ela já condenou isso. Paulo já meteu o cacete nisso, meu irmão. Não é por torpe ganância, não é por enriquecimento pessoal, não é para nada disso. É para que a igreja avance.
A igreja antigamente avançava usando dinheiro para um recurso. Hoje a igreja, para avançar, ela precisa de outras coisas. Porque mudou o cenário. Muda o cenário, muda direcionamentos. Então, hoje, quando você vê alguém trocando, e é isso que eu tenho desespero. Lá na igreja, por exemplo, eu falo muito isso. Eu falei, não vem botar dinheiro de conta de luz aqui dentro, não. Deus não quer dinheiro de ninguém. O gasofilácio não é para botar dinheiro, o gasofilácio é para botar coração. Se o coração não vai junto, só entrou dinheiro. E se for dinheiro, eu não quero que coloque aqui. Eu deixo isso na mensagem, eu deixo isso claro. Mesmo se você está vindo aqui trazer dinheiro, não traga dinheiro, porque Deus não precisa do teu dinheiro, né? Então, oferta é uma coisa muito séria. Na verdade, a gente tinha que pensar um pouco mais sobre o que está fazendo. Seja, o que a gente está fazendo é oferta ou Bola. Não, ou se é oferta ou se é contribuição. Eu prefiro que, tipo assim, se você não tem certeza do que tu tá fazendo, então contribua apenas, porque oferta você deveria ter que obedecer princípios de oferta. E perdoar o seu irmão. Isso aí, e totalmente, muita coisa envolvida. Então, avalie um pouco mais. Não quero tua conta de luz, não quero teu dinheiro remédio. Se a tua fé é para isso, é algo totalmente pessoal, não é o que o altar tá te ensinando. Porque que nós temos que resolver um monte de problemas, nós temos que usar o recurso financeiro, precisamos. Agora, se alguém prega que Jesus cura através de uma oferta. Poxa, você jogou fora tudo aquilo que a Bíblia estava ensinando, né? Tudo aquilo que Jesus tentou passar para nós, né? Esse relacionamento interpessoal, esse relacionamento, né, com a divindade, com a santidade dele, com o amor dele, que faz com que você não precise exatamente dar nada para receber em troca. Não, você não dá nada. Honra não é troca. Honra é você reconhecer alguém e se dispor em fazer aquilo porque isso honra aquela pessoa. Não é pelo que ela fez por você. O que ela fez por você é gratidão. Então, tipo assim, você precisa entender esses princípios. Tô fazendo por gratidão, tô fazendo por honra, tô fazendo por medo, tô fazendo por troca, porque se você tiver a ideia do que é cada uma dessas coisas, você vai entender mais o que Deus espera de você. Porque você não precisa dar nada para Deus te dar de volta. E o que né? dá um ser todo-poderoso que nos deu O que tudo? darei eu ao Senhor, né? Quem te deu alguma coisa para te pedir de volta? É tudo dele. A terra, a plenitude da terra, todos os seres que nela habitam pertencem a ele. Então nós precisamos manter esse relacionamento por honra. É uma aliança. O que ele fez com Abraão lá e tá proposto para nós é uma aliança, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu te abençoarei grandissimamente, né? Abençoarei que te abençoarem, o que te amaldiçoarem. Anda tu na minha presença e isso é perfeito. Se você andar na minha presença, acabou. Então é isso que a igreja precisa retornar, precisa avaliar esses desafios absurdos que é posto hoje para a igreja e o povo vai, porque o povo é tão interesseiro como a pessoa que está ministrando aquela palavra. Você atrai para você mais iguais. Então aquele povo que está ali, ele tem essa facilidade de trazer aquele povo para aquele ambiente, porque o povo está querendo a mesma coisa. Então depois não adianta reclamar por que Deus não fez. Porque você simplesmente não se relacionou com Deus, você se relacionou com uma pessoa que ministrou uma palavra que estava à tua disposição, você ia atrás para ver se aquilo era uma verdade ou não, e você pegou e decidiu só acreditar. O discurso hoje, ele não é mais ouvido... O discurso ele não é mais ouvido pelo seu conteúdo. O discurso ele é ouvido por quem discursa. Então, quem discursa é mais importante do que o conteúdo do discurso. E a Bíblia fala, o povo peca por falta de conhecimento. A grande coisa que estamos passando hoje, foi segundo eu falei isso lá no culto. Eu falei, gente, a Bíblia está ali, é para ler, não é para confiar no que eu estou falando. Eu chamo toda hora o pessoal, gente, vai para casa, leia. Os textos que a gente está abordando aqui, vocês confiam muito no que a gente fala. Então é fácil de as pessoas entrarem na tua mente e fazer uma lavagem cerebral em você. Porque você mesmo vai passar por aquilo. Porque a Bíblia fala, o povo pega por falta de conhecimento. Você não conhece, você vai... Eu falo muito que, tipo assim, a palavra que eu ministro não pode ser o fim.
Isso. A palavra que eu ministro tem que ser o começo, o ponto de partida. O conhecimento não está em você pegar e ouvir alguém e aceitar o que alguém falou. O conhecimento está em você ouvir o que alguém falou e criticar. A palavra crítica, ela não é uma palavra pejorativa. Me criticar, eu quero que todos os membros da igreja me critiquem. Eu quero que todo mundo me critique. Como? Pegando, indo para a Bíblia e procurando se aquilo que eu estou falando é a verdade. Aí eu vou ter entendido que eu fui relevante na vida daquelas pessoas, porque eu dei o ponto de partida. Tem gente não. Tem gente que não quer ser questionado. Eu vou ficar feliz da vida no dia que eu ministrar alguma palavra por engano e alguém chegar para mim e falar assim, pastor, isso não é bem assim não. E eu vou falar, não, por quê? Porque está escrito assim, 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 assim. E eu no outro dia vou estar pedindo perdão, porque ministrei, porque ninguém é infalível. Então eu vou falar assim, poxa, Deus usou ontem, irmão fulano, irmã ciclana, para me mostrar algo que eu não tinha percebido. Entendeu? Nos tempos de Atos Apóstolos, de acordo com a Bíblia, né, São Matias ele foi escolhido para substituir o Judas Iscariotes, que foi o traidor. Isso. Nos dias de hoje também acontece muito isso. Os traidores estão no meio do povo de Deus. Para encerrarmos esse livro de hoje. Sempre estiveram, sempre vão estar até a vinda do Senhor. Né? Sempre estiveram. O problema é como a igreja se comporta. Quem a igreja hoje vê como inimigo, como traidor. Às vezes a pessoa que é considerada hoje como traidor na igreja é a pessoa que mais tem para oferecer. A pessoa que está com o coração mais puro, mais sensível, amando, né? Eu lembro que Martim Lutero, por exemplo, né? Lutero, ele foi considerado um traidor da igreja, né? Ele traiu a igreja de Roma. Isso na cabeça de Roma. Mas quando ele estava fazendo toda a abordagem, que ele estava ali, que ele leu, e o justo viverá pela fé, aquilo ali entrou de tal maneira no coração dele que ele falou, não, calma aí, tem alguma coisa errada, eu preciso levar até o Papa, porque a igreja está fazendo tudo errado, e o Papa não deve estar sabendo. Mas, irmão, o Papa quis matar ele, porque ele... Então, tipo assim, quem é o traidor da igreja hoje? Entendeu? Esse é o que nós temos que parar para analisar. Né? Se o traidor da igreja é aquele que discorda da gente, só porque nós somos líderes, né? Será que o traidor da igreja é aquele que está vendo eu como líder ir pelo caminho errado e ele simplesmente ter essa sensibilidade? Claro que o formato, a maneira tem muito a ver, né? A Bíblia fala dessa tal de maledicência, que é um demônio gigantesco dentro da igreja, que é a igreja falando da igreja o tempo todo. Horrível. Você termina o culto, você acabou de ministrar uma coisa, aí o camarada lá, ou ele não entendeu, ou ele se sentiu constrangido pela palavra que foi direcionada a ele se junta com 2, 3 dentro da igreja para falar mal. Começa um movimento ali dentro, né? Então, quem são realmente os inimigos da igreja, né? Tudo isso tem que ser abordado. Nada do que... Só acontece em mais volume, irmã. Tudo que aconteceu na igreja de Atos acontece nos dias de hoje. Hoje, em mais volumes, né? Proporcionalmente. Então, a gente sempre tende, com o aumento do volume, a distância em que essa palavra ela foi penetrando, esse avanço, a igreja foi acontecendo, aquilo que era ruim lá, potencializou aqui. Aí a gente vê com muito mais relevância as coisas ruins. Mas aquilo que era bom lá, você vê com mais relevância, né? Nos dias de hoje também, né? Então, é isso que a gente tem que dar continuidade, fazer algo que é muito importante para a igreja de hoje, é focar nas coisas boas. Para finalizar, fechando esse debate de hoje, o que o senhor tem a dizer? Suas redes sociais, o seu contato, alguém queira te convidar para pregar na igreja? Glória a Deus. Eu tenho meu zap, né? Meu telefone, meu zap é outro, hoje eu uso só mais o zap, né? Eu não tenho mais o hábito de usar o telefone propriamente dito, mas né, 99193-9369 é o meu WhatsApp. Igreja do Nazareno, em Areia Branca, né? Ali próximo à linha do trem, ali perto, entre Areia Branca e Andrade de Araújo. A igreja está em Belfor Roxo.
Rede social, eu uso mais o Instagram e o Facebook, Inab Nazareno, né? Eu uso mais o da igreja mesmo, não tenho muito o hábito das redes sociais. E estamos aí à disposição, que precisar, estamos aqui para contribuir, para ajudar, né? Aprendemos a ser servo, então vivemos para o serviço, né? E o que precisar, estamos aí à disposição de todos. Fechando o livro de Atos hoje, o conselho para a igreja de hoje. Viva Jesus, né? Procure viver Jesus Cristo. Procure manter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Busca isso, né? Tem 3 obras fundamentais que o Espírito Santo, Deus, ele tem feito e ele quer fazer cada dia mais, que é o ato da graça preveniente, que é ele está se apresentando para você desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Deus está, através da graça preveniente, apresentando o Espírito Santo de Deus todos os dias na tua vida. Todos os dias, em alguma esquina, ele se encontra com você, esperando que você olhe para ele. E na hora que você olhar para ele, meu irmão, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, porque o mais ele vai fazer, né? Deixa com que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida. Confesse ele como Senhor. Confessar é pensar como. Então, pense como Jesus para a tua vida. Veja o que ele quer para você. E depois, meu filho, busca ser revestido do poder que vem do alto. Na hora que o Espírito Santo de Deus se apoderar de você, você vai ter um relacionamento com ele que você vai querer fazer tudo que agrada a ele. Na hora que você aceita Jesus, você faz porque entende que ele é Senhor. Mas na hora que você pega e é revestido do Espírito Santo, meu irmão, você vai ter ele como Deus na tua vida. E você vai ter prazer em fazer tudo aquilo que ele espera que você viva. E você vai ver o quanto de resultado positivo vai ter na sua caminhada, na sua jornada. Você vai perceber o mundo de maneira diferente, né? Você vai olhar o mundo de dentro do reino. Hoje muitas pessoas olham o reino daqui do mundo, mas Deus, ele está te convidando a ser súdito de um reino que ele quer que você faça parte, que você olhe um mundo de dentro do reino. E certamente Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Seus sonhos, planos, projetos vão estar tudo abarcado dentro dessa proposta de eternidade. Deus tem uma vida eterna para você e a vida eterna começa hoje. Amém? Amém. Júnior, considerações finais aí? Amém. Encerrando essa programação. Né? Pastor Maurício, Pastor Ilete, Sena, que fica lá. Sena, ele é o mais trabalha nesse estúdio. Cara, ele que manda mensagem Robin, aqui, ó. O tempo tá passando. Pessoal que está conosco, agradeço lá minha mãe também que nos assiste lá em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas. Lá em Minas Gerais, ó, Mazel chegando em Minas Gerais. Tem a nossa abraço galera a todos que vocês caiu, de Gabrielzinho e a galera do condomínio, nossa galera do condomínio não pode faltar aqui. Isso aí. Fala, todo Biel. podcast eles vêm comentando, vêm falando, pedindo um abraço. Então um abraço para todo mundo e fica no conselho do Pastor Maurício, porque viver Jesus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Pastor, muito obrigada. Amém. Tá? Minhas redes sociais, Eliette Maria, Facebook, Eliette Maria, me segue lá para novos programas que vai acontecer com novidades aí para vocês, tá bom? Amém. Obrigada por tudo aí, povo de Deus. Tchau, fica com Deus. Amém. Glória a Deus.